Este vídeo traz um dos assuntos mais recorrentes no Enem, a vanguarda europeia. Em específico, a vanguarda do expressionismo. Então, a vanguarda europeia foi um movimento artístico e literário que revolucionou as artes no mundo e influenciou a criação da Semana de Arte Moderna no Brasil. O termo vanguarda vem da expressão francesa avant-garde, que significa todo movimento artístico, literário, que estava à frente do seu tempo. Então, tudo que era moderno, que estava à frente do seu tempo, era de vanguarda. O expressionismo ele surgiu em 1910, na Alemanha, preocupado em expressar o mundo interior das pessoas, pouco se importando com conceitos vigentes de belo e feio. Então surgiu em 1910 na Alemanha, mas percebe-se que algumas obras, como Campo de Trigo com Corvos, de Van Gogh, 1890, e O Grito, de Edvard Munch, de 1893, foram pintados bem antes dessa data, essa data convencional de surgimento do movimento, 1910. Então isso quer dizer que, de fato, o expressionismo ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX. A data convencional do movimento corresponde a 1910 na Alemanha. Então, de fato, o expressionismo preocupava-se com o mundo interior das pessoas, a dor humana, o sofrimento humano e como expressá-los. Diferente do futurismo, que era afetado pelo progresso, pela máquina, pelo automóvel, pela velocidade, a arte expressionista era mais afetada pelo sofrimento humano. Tanto que Van Gogh, um dos principais representantes deste movimento, disse que a arte expressionista assemelha-se à caricatura. Então é uma arte bem caricatural, bem fora dos padrões acadêmicos. Quando eu falo padrão acadêmico, eu sempre uso como exemplo a obra Mona Lisa de Da Vinci, que é como se fosse uma fotografia feita à mão, toda cheia de detalhes, riqueza de detalhes, tanto no esfumato, que é aquele sombreado no rosto, quanto o drapeado, que é aqueles traços da roupa da Mona Lisa, que foi um auge na época, trazia uma certa perfeição à obra, trazia certa verossimilhança à obra. Enquanto a arte expressionista ela é totalmente antipadronizada, ela é anticonvencional. Ela é mais, percebam aqui nas imagens, ela é mais caricatural. O expressionismo ele ocorreu nas artes visuais e na literatura. Nas artes visuais, trouxe como exemplo aqui algumas obras, tanto nacionais quanto europeias. A primeira chama-se Campo de Trigo com Corvos. Aqui é retratado um campo de trigo, uma noite densa e escura, os corvos sobrevoando o campo de trigo. Na simbologia europeia, os corvos simbolizam mau agouro, má sorte, dentre outras situações. E percebam que, de início, a pintura expressionista, ela era muito forte, ela era muito densa. Os pintores usavam cores muito fortes, pinceladas fortes, cores fortes, tons fortes. Então, aqui seria o expressionismo inicial, até a data convencional 1910. Posterior a essa obra, de 1890, de Van Gogh, um outro destaque do expressionismo europeu foi Edvard Munch, o famoso quadro O Grito,
já foi republicado, parodiado, é de 1893. Aqui também, mesmo formato, pinceladas fortes, tons fortes, rosto caricatural, totalmente anticonvencional, totalmente não fotográfico, como a Mona Lisa, como falei agora recentemente, que é uma arte renascentista, uma arte mais acadêmica. Porque o autor, Edvard Munch, queria mostrar o sofrimento humano. Perceba um detalhe: ponte, pessoas indo embora ou se aproximando, e o terror no rosto da personagem que se distorce com o tempo e espaço também, com o ambiente. A obra, lógico, é um pouco maior, houve um corte aqui no corpo da personagem, mas ela se distorce também com a paisagem, mostrando o desespero humano. Então, O Grito, 1893, de Edvard Munch. Nela vemos um protagonista em desespero. Munch afirmava que não devemos pintar interiores com pessoas lendo e mulheres tricotando, mas pessoas que vivem, respiram, sentem, sofrem e amam. A obra O Grito foi inspirada em decepções amorosas e decepções com amigos. Outros autores, também do expressionismo europeu, Ernest Kirchner, alemão, e no Brasil, Cândido Portinari e Anita Malfatti. Aqui temos Cândido Portinari como exemplo. A pintura chama-se Os Retirantes. Percebam nos rostos das personagens um tom cadavérico, caricatural, sombrio. Tudo isso para expressar o sofrimento, a dor dessa família de retirantes, tudo o que essa família estava passando. Essa obra foi pintada em 1944, Cândido Portinari, ou Portinari. Pintado em cores escuras, o quadro se destaca pelo seu tom sinistro e desesperador, com rostos que clamam por ajuda, bem ao estilo expressionista. Esta é uma obra das várias que Portinari fez com esse mesmo tema, já para indicar o sofrimento humano. Anita Malfatti, aqui é só uma parte da obra, é um pouco maior. Aqui eu trago a boba. Percebam o mesmo tema do expressionismo, seguindo a tendência europeia. Pinceladas fortes, tons fortes, desenho anticonvencional, não fotográfico, caricatural. Aqui um olhar dissimulado da personagem, um olhar meio marginal, indicando não o sofrimento humano, mas as mazelas humanas, os sentimentos interiores humanos. Anita, aos 16 anos, em 1912, partiu para a Alemanha e lá estudou na Escola de Belas Artes de Berlim. Teve contato com o expressionismo e voltou ao Brasil maravilhada, realizando em 1914 e 1917 duas exposições que geraram muitos rumores, porque os artistas, os intelectuais no Brasil na época ainda estavam acostumados a uma arte mais acadêmica, uma arte mais professoral. Por isso, na segunda mostra, principalmente na segunda mostra, em 1917, ela foi duramente criticada, mas o importante é que essa mostra dela foi o estopim para que a Semana de Arte Moderna ocorresse no Brasil e houvesse essa quebra com a arte acadêmica e uma arte moderna, uma arte mais nacional. Então temos aqui Anita Malfatti, a obra A Boba, foi pintada entre 1915 e 1916. A pintura é uma das criações mais contundentes do modernismo brasileiro, como também o clímax de sua produção expressionista. Já na literatura,
nós temos a figura de Augusto dos Anjos, o expressionismo de Augusto dos Anjos. Então, foram esporádicas as produções expressionistas no Brasil. Na Europa, a título de exemplo, temos o roteiro do filme Nosferatu, de 1922, que é considerado expressionista. Foi baseado no livro de Bram Stoker, Drácula. E, via de regra, os vampiros do Bram Stoker e do cinema internacional trazem um galã, enquanto a personagem Nosferatu é totalmente caricatural, é totalmente sinistro, é totalmente anticonvencional, bem ao padrão expressionista. E no Brasil, quem seguiu essa tendência expressionista na literatura foi Augusto dos Anjos. Então, Augusto dos Anjos, por ter também características expressionistas, temas obscuros, a vida na grande cidade, estética do feio, o perverso, o deforme, o grotesco, o apocalíptico, o desolado, a linguagem profética de regeneração do ser humano. A partir disso, a sua obra pode ser identificada como pré-modernista, mas que trazia características, sim, expressionistas. Um trecho de um poema de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos foi autor de uma única obra, titulada Eu, e nessa obra ele traz poemas bem ao estilo expressionista. A obra Eu é um dos livros mais vendidos no Brasil, justamente pela carga, pela força que Augusto impôs em suas palavras, pela temática expressionista também. Daí percebam nos versos. Aqui, trechos do poema Versos Íntimos. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca e te beija. Percebam esse final, como ele é anticonvencional. Diferente daquela poesia tradicional, acadêmica que conhecemos. Então, por isso, por ser tão anticonvencional, ele se enquadra, além de pré-modernista, ele se enquadra na arte expressionista. Tem um texto agora, aqui abaixo, chamado Psicologia de um Vencido. Acompanhe a leitura. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Carbono e amônia, que são dois elementos, logo no primeiro trecho ele fala eu, filho do carbono e do amoníaco. Carbono e amônia são dois elementos químicos presentes em vários seres vivos. Ele fala que é filho do carbono e do amoníaco, até talvez negando a criação divina. No desenrolar do texto do poema, a gente percebe um grande pessimismo, que é uma tendência a levar tudo para o lado negativo. A desagregação, que é uma desorganização, creio eu, no texto de ideias, de sentimentos. A putrefação da matéria,
a autodepreciação, que seria uma apreciação desfavorável do seu próprio eu. Fala também de morte, fala também de fim. Então, devido a toda essa temática, ele também se encaixa como o texto dele, a literatura dele se encaixa como de literatura expressionista. Por fim, depois do texto de Augusto dos Anjos, de falarmos de Anita Malfatti, também do Grito, tivemos todo o contexto do expressionismo. Uma escala de O Grito, como você se sente hoje? Como eu falei, o Grito ele foi muito parodiado. O Grito é uma das obras, tal qual Mona Lisa, renascentista. Eu acho que o Grito é a obra mais parodiada, mais recriada. Aqui há uma figurinha, e nessa figurinha há uma reformulação de O Grito, que diz o seguinte: numa escala de O Grito, que foi essa obra lá do início que nós vimos derivar em Mante, numa escala de O Grito, como você se sente hoje? Aí tem número 1, como se sente após essa aula? Você curtiu? Número 1. 2, você amou? 3, continua desesperado, seguindo a mesma tendência de O Grito? Ficou difícil, muito assunto, já está pensando no Enem? 4, deu dor de cabeça? 5, está com dúvida ainda? 6, não sabe o que fazer? Relaxa. Interessante e importante é que estes são os assuntos mais reconhecidos no Enem e cabe a você buscar outras fontes, rever o vídeo, ler a apostila que enviarmos. Aqui, nesse quadrinho, você pode comentar sobre a imagem, as imagens, o texto. Caso de dúvida também, anotar sua dúvida. Caso queira responder também o GIF, a imagem, também pode responder. Mas é só pelo link que também enviarei na plataforma, além do vídeo, ok? Por fim, a próxima vanguarda será o cubismo. Então, já para a turma deixar um gostinho de quero mais, aqui é a obra Mulher Chorando, de Picasso, uma das obras mais importantes do cubismo. O cubismo trata de elementos geométricos, trata de quebra de perspectiva. Aqui dá para perceber também certa influência dos tons fortes lá do expressionismo, o modernismo, a ruptura com o passado, do futurismo. Mas o interessante é que aqui você já percebe algo diferente. Os cubistas valorizavam as formas geométricas e a quebra de perspectiva. Esse é o tema do próximo vídeo. Aguardem. Até a próxima.